Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta live sobre arte e liturgia, que é um tema árduo, difícil de abordar, especialmente numa live em 20 minutos, né? Isso merecia um curso inteiro. Como as outras lives últimas, esta live também vai ser incorporada ao curso Arte para Quê? E nós vamos colocá-la lá também como material de apoio e esclarecimento de coisas que eu tenho desenvolvido no curso e que não dá tempo de desenvolvê-las o suficiente, né? Então eu tenho feito esses vídeos um pouco como notas de rodapé ou complementos, né? Como eu digo lá, materiais de apoio para o curso, não é? Para que a gente compreenda a relação entre a arte e a liturgia, é necessário que a gente tenha em vista, não é, aquela estrutura ternária do homem, não é, que é tradicional, que a gente encontra nas obras de São Paulo, Santo Agostinho, enfim, toda a tradição, não só cristã. Se você vai para a tradição hindu, você tem a mesma coisa com algumas variações, né? E às vezes alguns detalhamentos que a gente não tem na tradição ocidental, mas em todas as culturas, em todas as tradições, você tem essa visão, essa descrição do homem, né, trinária, né, tripartite. Né? Você tem o corpo, ao qual não há muita dificuldade da gente entender, né, mesmo hoje, o que é corporal. Aí um nível intermediário que é o que está, vamos dizer assim, um pouco fora do nosso horizonte. A gente vive nele, não é? A gente está instaurado no mundo, né, através da nossa memória e da nossa imaginação, do nosso psiquismo e todos os movimentos passionais, né, a raiva, a inveja, o desejo, o tédio, enfim, todas as emoções, elas se dão nesse plano psíquico, né? Psique em grego é alma. E às vezes a gente confunde esses dois planos, até porque a alma, ela é a intermediação, né, entre o corpo e o espírito, ou a alma imaterial, o ápice da alma, como dizia Santo Agostinho, não é? Então tem zonas também. A própria alma, ela tem níveis, né? Tem alguns níveis que estão muito próximos do corpo, não é? Por exemplo, uma indigestão pode gerar um mal-estar, não só físico, mas psíquico, não é? Então seria importante a gente fazer essa distinção entre o que é puramente corporal e o que é desse reino intermediário, anímico, não é? Porque a gente confunde as coisas, né? Por exemplo, os nossos próprios sentidos, a visão, ela é corporal, não é? O sentido da visão, quando eu vejo alguma coisa, esta função física é corpórea, tá certo? Entretanto, a imagem do que eu acabo de ver está na minha memória já, está no psiquismo. A gente não percebe isso, a gente tem a sensação de que há uma continuidade das percepções físicas que é ilusória. Na verdade, a continuidade está na memória, está na alma.
A alma mantém as imagens que nós vemos instantaneamente. Se você fechar os olhos, você não vê mais o que está à sua frente, tá certo? Mas ele permanece, você sabe que está ali porque você tem uma alma, você tem um psiquismo, você tem uma memória. E é aí que você se situa. Eu já falei sobre isso outra vez, né? Quer dizer, você não está percebendo agora o que está atrás de você, mas você está contando com isto, porque você percebeu, não é? E você mantém isso na sua memória. Então, as nossas sensações físicas são sempre instantâneas. Né? Você está sempre sentindo o mundo aqui e agora, digamos assim, não é? E essas sensações estão sempre como que fluindo para a sua memória. E é na memória que você mantém a noção do mundo em torno, né? Que você se instaura no mundo. É através desse reino intermediário. E nós temos o plano da inteligência, da vontade, né? Uma outra memória que não é a memória das imagens, que é uma memória das ideias, das concepções, daquilo que você entendeu, daquilo que você sabe, que são imateriais. E o Platão dizia que o homem está entre, né? Entre o mundo, ele está entre o mundo corporal, físico e o mundo dos deuses, né? E a própria Bíblia, né, nos diz: vós sois deuses, ao mesmo tempo que ela nos diz: vós sois pó, não é? E nós somos os dois. Nós vivemos nessa tensão entre o mundo corporal, ou entre este mundo e o mundo espiritual, o mundo imaterial. As obras de arte, elas acontecem neste plano aí, elas são traduções, seja de vivências e experiências corpóreas, seja de vivências e experiências espirituais. E aqui começamos a entrar no nosso tema, né? A estrutura de um rito, ela é, por definição, de origem divina. O rito não é uma invenção humana. O rito é vamos dizer assim, é uma dádiva que o homem recebe. Em qualquer religião você vai ter esse conceito. Os ritos não são inventados pelo homem, não são uma produção humana, eles são uma revelação. Né? Você tem, e aí dependendo da tradição, a história dessa revelação, né? A origem dessa revelação vai ser contada desta ou daquela maneira. São narrativas mitológicas que nos dão a origem desses ritos. Né? Em muitas culturas, né, nas culturas indígenas, isso é comuníssimo, né, você tem também a origem de cada animal, você tem uma história que conta como é que Deus, como é que a divindade, para a gente ser mais universal, não é? Criou determinado ente, determinado animal, determinada folhagem, né? Determinado vegetal. Né? Todas as coisas são de origem divina. Então aqui você tem, vamos dizer, um aspecto descendente, de manifestação, que está na origem dos ritos. Então, se você pegar na própria Bíblia, não é? Você tem, né, no Monte Sinai, Deus diz para Moisés,
dá várias indicações para Moisés de ordem ritual. Inclusive, ele dá também toda a construção, né, do tabernáculo, o que deve fazer, que tecidos deve ter, etc, etc, etc. Não é? E no caso do cristianismo, você tem a Santa Ceia, não é? Que é a instituição do coração do rito cristão, não é? Onde Cristo nos diz aos apóstolos, né? Ele faz o gesto ritual, ele pega o pão, né? Eleva os olhos para os céus, parte o pão e diz para os apóstolos: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Né? E assim também com o cálice, com o sangue. E termina dizendo: fazei isto em memória de mim, né? Como uma comemoração. Não é isto? E toda vez que, como se diz no próprio rito da missa, toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, né, nós renovamos o sacrifício do Cristo, ritualmente. Então este é o coração, né, da liturgia cristã. Então, como vocês veem, Cristo institui, como se diz, né, instituiu a Eucaristia, não é? E, portanto, o rito cristão, ele é de origem divina. E há gestos, né, esses gestos de partir o pão, não é? Elevar os olhos para os céus, entregar o pão, são gestos rituais que devem ser reproduzidos pelo sacerdote. E como diz a própria teologia, é o próprio Cristo, naquele momento, quem está consagrando, quem está transformando o pão no seu próprio corpo e o vinho no seu próprio sangue. Isto vale também para todos os elementos rituais. E aqui entramos no problema da arte, não é? Não que as obras de arte sacra, né? E a liturgia tem uma dimensão artística, vamos dizer assim, na medida em que ela é uma série de gestos feitos, né, num templo que é construído por artistas, né, com objetos construídos por artistas, com uma iconografia também pintada ou esculpida por artistas, não é? E com um texto que é definido pela Igreja, mas que tem uma dimensão artística, poética. Se você pegar a Bíblia, você vê que a densidade poética da Bíblia é muito alta. E aí, isto aqui já daria margem para a gente fazer muitos comentários que numa live não dá tempo da gente fazer, né? E que alguns eu vou desenvolver um pouco ainda no curso Arte para Quê. Mas ainda assim é um pouco. Lá eu vou fazer um breve comentário também sobre a estrutura da Catedral Gótica, né, onde você tem, assim, talvez o ápice da arquitetura cristã, em termos de construção artística, né, de complexidade e de densidade simbólica também, né? Mas a primeira coisa que a gente, então, deve entender é que todos os elementos litúrgicos, eles têm uma dimensão revelada, eles vêm de cima, eles vêm do céu, né? Como diz São Tiago, ou é São Judas, na epístola dele, toda dádiva divina desce do céu, né, do Pai,
das luzes, não é? Então, o artista sacro, quando ele cria, por exemplo, uma música, um canto gregoriano, ou uma pintura, um vitral, ou um ícone, e no ícone bizantino isto é levado assim a um nível de sofisticação poética e espiritual muito alto, a imagem que o artista produz, ela deve ser uma expressão, uma transposição neste plano psíquico, no plano das imagens, ao qual eu me referi no início da nossa conversa, de algo que ele contemplou com o seu espírito, em espírito. Então, se você pega uma liturgia, a liturgia de São João Crisóstomo, por exemplo, que é usada nos ritos orientais, sejam católicos, sejam ortodoxos, né? Ela é composta por textos, palavras que vêm da Bíblia, que estão nas Escrituras, por outras que estão numa tradição, na tradição da própria Igreja, e outras que, digamos, são inspiradas ao próprio São João Crisóstomo, por Deus. Então a arte sacra, ela não está, vamos dizer, sujeita às modas artísticas, mas ela tem uma continuidade que é determinada, em última instância, pelo Espírito Santo. Não é? Então você tem, por exemplo, ícones que existe um modelo original, vamos dizer assim, que foi pintado por um santo, por um monge santo, que teve uma revelação de uma imagem. Ele viu. Para nós é difícil entender isso porque nós não somos santos e vivemos nesse reino intermediário, tentando entrar em contato com o mundo imaterial. Ele viu esse ícone, assim como ele pode ter ouvido uma melodia, entretanto, ele viu ou ouviu sem imagens. É como se ele tivesse visto a concepção, a ideia daquele ícone, e aí quando ele, digamos, retorna ou se volta para o plano psíquico, para o plano da alma, das imagens, ele traduz o que ele viu no ícone, na imagem. Não diretamente também porque nessa tradução ele obedece a determinadas regras, cânones, que fazem parte de uma tradição já ritual. Não é? Eu tenho insistido que não é possível nós compreendermos a crise não só da arte, mas da cultura, da civilização contemporânea, sem situá-la, sem colocá-la num âmbito que tem aí pelo menos 700 anos de história. Porque ela começa lá pelo século XIII, né? Onde, por exemplo, nas imagens, os artistas começam a produzir pinturas que, vamos dizer assim, são expressão do que eles estão vendo com os olhos, que são humanas. Eles estão, porque também o artista faz isso, eu já falei sobre isso algumas vezes. O artista traduz o que ele está vendo. Então, se ele vive num plano humano, sem contato, vamos dizer assim, com o mundo espiritual, que não é uma coisa vaga assim, mas o mundo das ideias, sem uma vida sacramental, sem um contato
íntimo com o próprio Deus, não é? Ele vai traduzir ele vai produzir uma obra que, sacando um pouco do título do livro do Nietzsche, é demasiado humana. Ele está falando só daquilo que é humano. E isto começa lá pelo século XIV, XIII. Acentua-se muito com o Renascimento. Então, qual é a diferença dessas obras? A diferença é que ela não tem, vamos dizer assim, uma transparência. Ela não nos fala de realidades supra-humanas. Então, nós olhamos uma pintura com um tema religioso, mas nós vemos só a dimensão humana ali. E às vezes até são representados anjos, como aqueles anjos barrocos, né? Redondinhos, né? Aqueles bebês, que são signos, mas não são símbolos propriamente, ou seja, eles não têm na sua estrutura formal, não é, uma ligação ou uma analogia com realidades supra-humanas, divinas. Não é? Você imagina o que aconteceu ao longo desses 500 anos, né, com a arte e com a arte sacra, com a arte na liturgia, para nós chegarmos no estado em que nós estamos, né, onde se compõe, se você pegar no caso da Igreja Católica, que é a minha igreja e, portanto, a qual eu frequento, né, no mínimo uma vez por semana, você vê que muitas vezes as músicas que se toca são puramente humanas, quando não infra-humanas, midiáticas, vamos dizer assim, não é bem infra-humana, mas superficiais, que não apelam mais aos sentidos, né? E a gente até fica querendo aquelas melodias da década de 40, 50, que pelo menos apelavam aos sentimentos. Mas quando você ouve um canto gregoriano, por exemplo, ou a música oriental, da Igreja Oriental, você vê que ela apela também, ela é através dos sentidos, né, e da nossa imaginação, ela como que move a nossa inteligência. Nós vemos melhor a nossa situação no mundo, não é? a sacralidade do mundo, não é? A presença de Deus. A presença de Deus não pode ser sentida fisicamente, porque Deus é imaterial. E nem pode ser sentida emocionalmente. Os santos insistem nisto, né? Que as emoções não são garantia de um contato real e efetivo com Deus. Elas muitas vezes nos enganam, porque aí esse reino intermediário vamos dizer, o lugar privilegiado de ação do demônio. Né? As imagens, as tentações nos vêm de onde? Vêm dessas imagens. Você não tem tentações de origem intelectual. Você tem tentações de origem psicofísica, não é isso? Então, em essência, o que eu tinha a dizer para vocês hoje, nessa live, é que a estrutura formal e, portanto, artística da liturgia, né, ela é de origem supra-humana. E ela deve ser, e ela tem uma tradição, no nosso caso temos 2000 anos de tradição, né, e ela deve ser preservada, essa tradição, porque ela conserva exatamente os momentos de revelação, seja de revelação, vamos dizer assim, do próprio Deus, por iniciativa do próprio Deus, vamos dizer assim, né? Seja
pelo contato do artista que aí no caso é um asceta, tem uma vida de piedade, tem uma vida sacramental, do artista com Deus, que revela formas, revela não imagens, mas ideias de obras que são traduzidas no plano psíquico, no plano artístico, né? A pedra de toque, ou uma das pedras de toque, para você perceber a diferença entre uma e outra, é que a música não sacra, ela tem um fim em si mesma, vamos dizer assim. Por mais que ela fale de outras realidades, ela me chama a observá-la, a contemplá-la. E a música sacra, a arte sacra, ela... Desculpem. Ela é, como dizia Pavel Florensky, uma janela para a realidade. Aquele teórico da estética também, Quintas, ele diz que a técnica deve ser invisível, você não vê a técnica na obra. É verdade, mas a construção da obra, no caso da arte sacra, ela também tem uma certa invisibilidade. Ou você poderia dizer, talvez mais propriamente, ela tem uma transparência. Ela me deixa ver com os olhos do espírito, ou seja, com a inteligência, né? E eu me uno a ela pela vontade, não é? E eu guardo na minha memória, no meu próprio ser, aquela experiência sobrenatural. Ela me deixa ver, portanto, realidades supra-humanas. Então, uma obra de arte sacra, ela não deve me fazer pensar nela mesma, ela não deve chamar a atenção para si mesma. Ela é uma mediação. Através dela eu capto, eu entro em contato, eu me uno a realidades transcendentes. E ela tem uma origem supra-humana. E se os artistas que tentam fazer hoje música e arte em geral para a liturgia não têm uma vivência, não têm uma experiência desse plano supra-humano, deveriam abster-se de compor e reproduzir as obras que estão na nossa tradição e foram compostas nas suas estruturas originais por homens santos, por artistas santos ou por santos artistas que traduziam a sua experiência espiritual num plano anímico. Então é isto por hoje. Espero que, apesar da densidade do tema, tenha ficado claro qual é o problema essencial da arte sacra e por que hoje a arte não atrai mais as pessoas. Eu vejo no meio artístico, eu sempre digo, olha, sabe por que a maioria dos artistas que tem algum contato com a história da arte, conhecem a arte, não se convertem? Porque, em geral, a música que eles ouvem quando entram numa igreja é de péssimo nível, é muito ruim, e eles fogem, e sob esse ponto de vista com razão. Eu mesmo preciso, às vezes, esquecer, fazer de conta, já criei uma técnica de não ouvir determinadas músicas para me manter em espírito de oração, porque elas me trazem para este mundo, né? E não me deixam entrar em contato com a realidade espiritual que está ocorrendo na Santa Missa. Então fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima live.